Pesquisa científica aplicada, prestação de serviços à comunidade e contribuição em atividades de ensino de graduação e de pós-graduação. Essas são as principais funções do Laboratório de Fisiologia Celular da URGS. O Laboratório de Fisiologia Celular é um lugar onde a gente faz pesquisa com células, justamente por isso que tem esse nome. Então a gente estuda mais ou menos o que acontece dentro das células e o que repercute assim, para o organismo do animal ou do ser humano. Eu vim de São Paulo em 1996 para cá, daí eu fui convidado pela minha colega a professora Maria Cláudia Irigoyen, que era a coordenadora do Laboratório de Fisiologia Cardiovascular, e a gente veio trabalhar junto porque eu estudava inflamação. E a inflamação é extremamente importante para o desenvolvimento das doenças coronarianas, das doenças vasculares. E nós começamos um trabalho junto. O Laboratório de Fisiologia Cardiovascular daqui do Instituto de Ciências Básicas da Saúde continua funcionando, mas eles levam um tipo de pesquisa assim, mais aplicada ao funcionamento do sistema cardiovascular, a regulação de pressão arterial. E a gente foi desenvolvendo um estudo assim, mais focado para o que acontece nas células, as interações de células, expressão de proteínas, ver a genômica das células, a proteômica, que foi o que a gente começou a fazer. E isso, então, desde 1996 nós fomos desenvolvendo, o laboratório vai crescendo. Agora as coisas assim, de uns 8, 10 anos para cá começou a melhorar muito, porque os investimentos, especialmente federais, foram bastante significativos aqui para dentro, não só da universidade, mas para os projetos de pesquisa. Então a universidade tem crescido, a nossa universidade em particular, tem crescido bastante assim, no cenário nacional e internacional, porque tem havido bastante investimento dentro da própria universidade. E, paralelamente, que é extremamente importante, tem havido assim, uma boa disponibilidade de recursos para bons projetos de pesquisa serem tocados e a gente poder competir numa ciência de nível internacional, que eu acho que é o que tem acontecido. Então, dentro aqui do nosso laboratório, docente sou só eu, por enquanto. Espero que venha mais gente aqui trabalhar aqui dentro, porque é um laboratório grande, tem espaço para mais gente trabalhar, né? Então, tenho eu de docente e eu tenho alunos que são meus orientados. Então, as pessoas, quando nos procuram, primeiro fazem um estágio probatório. Normalmente, o pessoal passa no mínimo 1 ano aqui trabalhando, né? Antes de ser bolsista, antes de ter um compromisso formal com o nosso laboratório, até que aprenda a trabalhar e comece a ter ideia do que está acontecendo, para poder enxergar os resultados e propor outras ideias. Tem alunos de iniciação científica, tem o pessoal que faz mestrado, e o pessoal que faz doutorado e tem gente que é pós-doutorado, além de colaboradores, outros colegas meus em outras universidades que a gente tem trabalhando aqui. Eu não tenho técnico. E nós temos uma colaboração internacional também já há muitos anos com o professor Philip Newsholm, que era da University College Dublin, na Irlanda, e agora ele se mudou. Ele é diretor da Escola de Ciências Biomédicas da Universidade do Oeste, da Universidade de Curtin, que fica na Austrália Ocidental. A gente tem assim, né? Dentro das áreas biológicas, então tem várias sub-áreas que se fundem aqui. Então nós temos o pessoal da biologia molecular, nós temos trabalhos que são na área da própria fisiologia assim, clássica, fisiologia de regulação de órgãos e sistemas, né? Tem da fisiologia do exercício, e tem aquelas coisas assim, mais assim, que estão fora da área de biologia, como é a nanobiotecnologia que a gente tem feito, né? Atualmente a gente tem usado modelos computacionais para estudar a interação dessa proteína HSP70 com outras proteínas com as quais ela interage, né? E aí se usam métodos matemáticos, computacionais, então sai bem daquela coisa que a gente faz assim normalmente aqui dentro do laboratório na bancada, né? Então, mais ou menos assim, né? Fora essas outras coisas que a gente trabalha com educação, com formação. Então, eu vejo assim uma coisa assim muito saudável, porque tem gente com formações muito diferentes assim que estão dentro do nosso grupo. Aqui mesmo no laboratório, nós temos gente que é da área de educação física, nós temos gente que é biólogo, estão terminando biologia, ou biomédicos, ou terminando biomedicina. Eu mesmo sou farmacêutico e já passaram uns quantos farmacêuticos aqui dentro desse laboratório. Então, dentro da área biológica, que é onde a gente se concentra mais, tem muitas disciplinas diferentes aqui dentro. E tem outras propostas que a gente tem, como, por exemplo, a interação
não só com a sociedade, mas com a própria indústria farmacêutica, que às vezes se aproxima da gente, às vezes não é tão fácil, né? Usualmente, assim, acho que a esmagadora maioria das vezes, a gente está dando continuidade a trabalhos que geraram resultados, e esses resultados suscitaram perguntas mais interessantes ainda do que as primeiras, né? Daí a gente vai e faz outras perguntas experimentais, que normalmente são as dissertações de mestrado, são as teses de doutorado, os trabalhos de conclusão de curso do pessoal que procura a gente. Uma das características do Laboratório de Fisiologia Celular da URGS é o seu caráter multidisciplinar. Estudantes de diversas áreas do conhecimento encontram no laboratório um espaço privilegiado para sua formação científica e acadêmica. A gente não tem uma rotina que seja exclusiva de um ou de outro. Todos acabam participando e se envolvendo com todos os projetos. Embora cada um tenha o seu trabalho e a gente esteja envolvido com os trabalhos de todos, cada um acaba desenvolvendo, sim, algumas atividades específicas aqui dentro. Participo de quase todas as atividades aqui, principalmente agora porque eu tenho mais tempo livre, que eu estou quase me formando, e eu participo bastante eu ajudo bastante os doutorandos, os mestrandos aqui do laboratório, mas eu também tenho um projeto próprio. E sempre quando aparece algum experimento novo, alguma coisa que eu ainda não fiz, eu participo mais para poder aprender uma nova técnica, um novo jeito de fazer os experimentos que a gente faz aqui no laboratório. Então isso faz esse link entre o que a gente está aprendendo aqui no laboratório e o que a gente aprende na sala de aula. Isso é bem importante e chama bastante a nossa atenção, a gente tem mais vontade de aprender. Até por a gente estar juntando essa prática do laboratório com a teoria que a gente aprende na sala de aula. A gente tem, cada um trabalho específico aqui no laboratório, uma linha específica, só que como a gente é um grupo, a gente sempre tenta ajudar um ao outro, né? E isso faz com que a gente aprenda muito, né? Então, a gente não está sempre fazendo a mesma coisa, a gente está sempre vendo uma coisa nova e aprendendo com os colegas que fazem alguma coisa um pouco diferente. E uma coisa precisa da outra, porque sempre vai ter uma falha, uma coisa que tu não saiba que o colega pode complementar, né? O pessoal aqui realmente tem educação física, biomedicina, biologia, mas todos da área da saúde, todos trocam bastante informações aqui, todos estudam bastante. Então, claro que a base faz toda a diferença. Por exemplo, tem coisas que eu não sei, que a Sofia, que é da biomedicina, sabe, que é de laboratório e tal. Mas aí eu peço para ela, olha, como é que faz e tal, e a gente vai trocando informações. Como todos se dão muito bem aqui, graças a Deus. Tá dando tudo certo, a gente troca informações e a gente se complementa, entende? Essa relação multidisciplinar permite com que as pesquisas que são realizadas aqui no laboratório, elas sejam divulgadas, difundidas também em outros laboratórios, bem como também nós podemos ter uma troca de informações. Esses demais laboratórios também podem conhecer técnicas onde nós podemos ser treinados, capacitados para estar realizando essas novas técnicas, e também as técnicas desenvolvidas aqui por nós, elas são passadas para os pesquisadores desses outros laboratórios. E essa troca de informações na ciência faz com que os progressos científicos de cada área, eles possam ser multiplicados, eles possam ser amplificados para que nós tenhamos mais ganho na produção de conhecimento. Hoje em dia, cada vez mais se necessita de equipes multidisciplinares, né? Então, dependendo do projeto, às vezes o conhecimento numa área favorece em relação a outras, e a gente sempre troca experiências, né? Vivências, conhecimentos, que isso é muito interessante. Acho que nenhum profissional sozinho é capaz de dar todas as respostas ou de conseguir enxergá-las, né? E quando você tem uma equipe multidisciplinar, você tem olhares diferentes, né? Que torna ele mais completo, né? Mais complexo também, né? E com maior possibilidade, de fato, de dar sentido àquilo que você está estudando, né? E investigando. Acho fundamental. O laboratório é muito bom de trabalhar, e justamente por ter esse caráter muito multidisciplinar, a gente, como eu disse, chama muito a nossa atenção para a parte teórica das aulas, e a parte prática que a gente faz aqui no laboratório faz a gente ir melhor na parte teórica da faculdade e vice-versa, sabe? Então, chamando nossa atenção, a gente fica com mais vontade de aprender, a gente presta mais atenção e a gente pode fazer link entre essas coisas. Isso é muito bom para a gente que está
tá na iniciação científica, que está na faculdade. O ambiente aqui do laboratório, eu acho que favorece muito a pesquisa, porque o grupo é muito legal, assim, além dessa multidisciplinariedade, a gente não é só colega, mas assim, a gente tem uma amizade muito forte. Então, eu acho que isso é uma parte muito boa aqui no laboratório, muito bom de trabalhar. E a gente faz o que a gente gosta, né? Então, ninguém está aqui obrigado, ninguém acorda às 5h30 da manhã, fica 12 horas por dia aqui, porque tá obrigado, né? Mas sim, porque a gente vem e a gente gosta do que a gente faz, né? Diabetes, doenças cardiovasculares e AIDS são alguns dos problemas de saúde que motivam as pesquisas do Laboratório de Fisiologia Celular. Muitas delas são desenvolvidas em parcerias com outros laboratórios e instituições. Nosso foco são doenças inflamatórias, quer dizer, o desenvolvimento da doença inflamatória. O que acontece com as células lá dentro das células, a interação entre as células quando tu tens doenças inflamatórias e o que eu posso fazer para melhorar esse processo inflamatório. As principais linhas de estudo que a gente tem dentro do laboratório são na área de aterosclerose, exercício físico. Nós temos estudos com pacientes HIV/AIDS também, que é um estudo que agora está sendo continuado lá pela Escola de Educação Física. E temos agora, mais recentemente, um estudo assim, bastante grande que nós começamos na área de diabetes mellitus, que tem sido assim, foco assim, de intensa atividade de pesquisa aqui dentro do laboratório. Eu trabalho, né, com o nosso a proteína-chefe aqui do laboratório, né, que é o nosso carro-chefe, que é a HSP, né, que é a proteína de choque térmico. Só que eu pesquiso essa proteína no hipotálamo, que é uma região do encéfalo, do sistema nervoso central, que está ligada com a sinalização da glicose. Né? E ela tem alguns núcleos, onde contém neurônios que são sensíveis à glicose, e que estão envolvidos também na questão de saciedade, hormônios que envolvem a saciedade e a fome. Então, ambos importantes, né, no metabolismo da glicose, na diabetes e na obesidade. Trabalho, a linha de pesquisa é diabetes, né, e nós temos então os projetos, né, vamos dizer assim, dentro deste tema maior, que nos permite, inclusive, interagir então com outras instituições, né. Então, a ideia é assim, o desenvolvimento de um kit para que a gente possa medir essa proteína assim, de uma maneira barata, para que isso possa estar acessível para o Sistema Único de Saúde, poder avaliar pacientes diabéticos, pacientes com problemas cardiovasculares, que estão sendo submetidos à terapia ou à terapia em conjunto com atividade física, para a gente saber se está bom, olhando para esse parâmetro, que é um excelente parâmetro, para a gente saber a quantas anda essa inflamação. Do trabalho que a gente faz com diabetes aqui, é que a gente estuda aminoácidos que são capazes de induzir essas proteínas do tipo proteínas de choque térmico que são anti-inflamatórias, portanto, resolver a inflamação que está acontecendo no tecido adiposo e tal. O meu doutorado envolve o estudo de um aminoácido chamado glutamina. Esse aminoácido está presente em alimentos, está presente em suplementos também, e a minha linha de pesquisa envolve o estudo deste aminoácido, particularmente em células do pâncreas, que é um tecido onde nós temos a produção de um hormônio chamado insulina. Essa pesquisa com a glutamina pode auxiliar no tratamento de pacientes que são portadores de diabetes mellitus, porque este aminoácido pode fazer com que a função dessas células seja melhorada. E a outra coisa que a gente está fazendo é estudar os mecanismos pelos quais esta proteína, Heat Shock Protein, da família de 70 kilodaltons, HSP70, né? Qual é o papel dessa proteína para dentro da célula, para fora da célula, em termos de regulação de sinal da insulina? O lipocárdio é assim, ele é uma formulação que são partículas, são lipossomos, o original, né? Onde tem uma substância que é até produzida endogenamente, que é uma prostaglandina, né? E a substância é anti-inflamatória e ela induz essas proteínas de choque térmico, certo? Essa formulação, ela faz assim, ela vai especificamente para o vaso doente, só vai para o vaso doente. Então, quando tu injeta no camundongo que tem a doença do coração, que se tu não tratar ele vai morrer,
elas entram nas células e elas param a divisão celular. Que esse é um dos problemas que acontece na aterosclerose, porque as células estão se dividindo, estão espessando o vaso e tal, né? Como eu te falei, então, o nosso objetivo, como é que é o desenvolvimento desse projeto, né? O nosso objetivo é fazer isso aí ficar mais barato, porque uma dose disso aí, se fosse calculado para um ser humano, sairia hoje assim, na faixa de uns R$500. Então é completamente inviável assim, economicamente, porque isso precisa ser comercializado. Então nós partimos para estudar, primeiro, a produção dessas prostaglandinas por uma outra via, que não seja a via sintética, porque essas prostaglandinas são caras, porque elas são sintetizadas assim, quimicamente, assim, montando pedaços da molécula, né? Enquanto que existem técnicas como biotecnológicas, que a gente está estudando aqui no laboratório, né? Que tornam muito mais barato. Certo? Então, micro-organismos são capazes de produzir essas coisas e a gente é capaz de fazer modificações gênicas, que é o que a gente está estudando aqui, para realmente baratear o custo, e a nossa expectativa é que isso aí venha a custar assim, R$5 uma dose, quer dizer, cai para 1% do valor original. O projeto, então, no ponto em que ele está, ele voltou para a fase básica, porque a gente estava avançando para a fase de testes em humano, mas com aquele preço não vale a pena testar, porque não dá para comercializar. Então, o nosso problema é todo voltar para conseguirmos uma estrutura que seja assim, economicamente viável assim, para ser fabricada na indústria farmacêutica, né? E que possa ser vendida em farmácia, que seja de temperatura ambiente, que não precisa ficar na geladeira ou no freezer, certo? Porque essas coisas são complicadas. Nós temos uma outra linha aqui que assim, vai devagarzinho, né? Que envolve também a produção dessas proteínas de choque térmico, que é um projeto relacionado com sepse, né? A sepse, que é uma síndrome assim, de resposta inflamatória assim, aguda sistêmica, né? Ou SIRS, como é chamada, né? Na sigla em inglês, é uma síndrome assim, terrível, porque, infelizmente, o Brasil é um dos líderes mundiais de morte por sepse, né? Então, nós temos alguns estudos também relacionados com essas proteínas, porque são anti-inflamatórias, as proteínas de choque térmico, com animais com sepse. Essa proteína, que é anti-inflamatória, ela bloqueia, quando ela é produzida, ela bloqueia a replicação do vírus, do HIV, in vitro. Então, qualquer substância, qualquer método que tu pegue a célula, infecte com o vírus e produza essas proteínas, o vírus não vai para frente, certo? E o exercício físico é um indutor dessas proteínas, porque o exercício físico estressa, entre aspas, o organismo, de maneira que as células do organismo produzem essas proteínas de choque térmico. E foi daí que nós começamos um estudo, e nós estamos avaliando quanto de carga de exercício precisava ser dado para o paciente, começando com um nível bem baixo, para que a produção dessa proteína fosse assim, o ideal. E nós fizemos isso durante uns 4, 5 anos, e depois esse projeto se desgarrou aqui do laboratório e continuou com uma atividade de extensão da própria Escola de Educação Física, e que recruta pacientes que têm passado pelos seus médicos, com autorização para fazer atividade física, né? Daí eles vão se engajam no programa, tem várias turmas que são formadas e é um negócio realmente excelente, né? Só vendo os resultados, porque... Claro que eu tenho interesse no mecanismo de como é que funciona, como é que essa proteína é importante, quanto que tem que ser as medições, mas assim, só o resultado que a gente tem é tão animador de tu ver os pacientes assim, não apresentando, nenhum deles, daqueles que estão engajados, não apresentam infecções oportunistas, o negócio é realmente fantástico, só fazendo exercício. A gente já está conseguindo quantificar quando que o exercício pode ser assim pouco, quando que ele pode ser excessivo e quando que ele pode ser ótimo, olhando para a quantidade dessa proteína dentro e fora das células, que é isso que a gente está fazendo. Então, como a gente tem esse dado que está sendo publicado agora, né, desenvolver um kit para poder dosar de uma maneira muito barata e que possa estar no SUS, possa estar nos laboratórios de análises clínicas, né, é um troço bastante importante e a gente está investindo fundo nisso daí, né. Além do compromisso com a formação de estudantes de graduação e de pós-graduação, o Laboratório de Fisiologia Celular tem uma grande preocupação social. A busca por resultados que contribuam com uma melhor qualidade de vida das pessoas motiva seus trabalhos e suas pesquisas. As pesquisas realizadas aqui no Laboratório de Fisiologia Celular, apesar de serem em sua maior parte pesquisas relacionadas à área básica da saúde, elas dão um embasamento para a produção de conhecimento na área básica e este conhecimento básico futuramente pode ser aplicado às áreas clínicas, fazendo com que tenhamos posteriormente estratégias de prevenção e tratamento de uma série de doenças que podem facilitar com que nós tenhamos uma melhora na qualidade de vida das pessoas.
Pesquisas que nós fazemos são, como o professor já falou, né, são na área de HIV/AIDS, de diabetes, de sepse, e são doenças, né, que têm uma incidência muito grande, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a AIDS, por exemplo, a gente está fazendo experimentos já diretamente em seres humanos, né, então afeta diretamente as doenças no Brasil, que têm alta incidência. Então, a nossa pesquisa são tratamentos ou intervenções que possam diminuir essas taxas, né, na população. Minha linha de pesquisa é metabolismo, né, assim como a essência do nosso trabalho aqui no laboratório, né, é o metabolismo e a fisiologia celular. Então, trabalhando com esses ácidos graxos, com a aterosclerose, e eu acredito assim que para mim, na minha formação, né, esse entendimento, essa compreensão, esse estudo, ele vem a contribuir de uma maneira particularmente, eu posso dizer isso por mim, porque eu tenho um histórico familiar muito comprometido com questão de diabetes, de hipercolesterolemia, de sobrepeso. Então, isso, na verdade, acaba, de uma certa forma, também te instigando a buscar esses novos conhecimentos. E aí, assim, particularmente, eu vejo isso como um trabalho muito bonito. Que eu vejo que isso pode dar um retorno também para as pessoas que eu tenho um carinho muito maior, né? Que são os meus familiares. A gente tenta desenvolver métodos para as pessoas viverem melhor. Métodos para as pessoas com algum tipo de doença viverem melhor, como o exercício físico. O exercício físico é um procedimento que a pessoa pode adotar para ela viver melhor. Para ela não ter só os benefícios físicos, como alguns benefícios para o sistema imunológico, que é o que a gente trabalha, que eu trabalhei aqui. Ou então o desenvolvimento do Lipocardium, que nem o professor falou, que é um novo medicamento para pessoas com doenças cardíacas. Então, são pesquisas muito importantes que podem ajudar na saúde das pessoas que estão lá fora, dos pacientes. Então, eu acho muito importante. Esse desafio ele é grande, né? Porque faz você ver a tua atuação docente de modo diferente, né? Então, esse é um desafio. E, para além disso, realmente, assim, participar, né, de pesquisas que possam realmente fazer diferença para a sociedade, né, num futuro próximo ou mais distante. Eu ressinto que a ciência brasileira precisava ser mais profissional e a gente precisava ter assim, uma infraestrutura mais profissional. Não que os cientistas não sejam, certo? Porque, como eu te falei, nosso laboratório, assim, fisicamente, ele é ótimo. Quer dizer, eu tenho ótimos equipamentos, eu tenho recursos para comprar os reagentes, mas a gente não tem uma retaguarda assim, de pessoal, especialmente, quer dizer, de técnicos de alto nível que só façam aquilo o dia inteiro, que eu possa ter as minhas ideias e essas pessoas possam fazer. Ao contrário, a gente tem que dividir isso com a sala de aula, que é ótimo, eu gosto de dar aula na graduação, na pós-graduação. Acho que a gente tendo essa vivência aqui da pesquisa científica sempre tem algo mais para oferecer para os alunos. Então, eu acho que é importante, e eu gosto realmente de dar aula, né? Por outro lado, isso me tira das atividades de pensar em coisas novas para fazer. A gente devia ter um esquema que tem melhorado. Você vê, o nosso escritório de patentes aqui, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS é excelente, uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, sim, em termos de fazer o meio de campo entre o que acontece dentro dos laboratórios e o que a sociedade precisa, o que os lugares que vão comercializar, as fábricas, enfim. Quer dizer, com a iniciativa privada. Quer dizer, esse nosso esquema é muito bom, já é um grande avanço. Mas falta muita coisa, assim, para que isso seja mais ágil, para que a gente possa competir internacionalmente, como a gente já consegue competir em termos de produção de conhecimento científico. A gente é muito bom, mas aí, entendeu o que falta? Acho que a gente precisava de pessoal. Para mais informações sobre o Laboratório de Fisiologia Celular da URGS, ligue para o telefone 3308-3151 ou acesse o site